Olá, meus amigos, saudações. Estamos iniciando mais um programa Falar com Você, do Jornal dos Homeiros. Lembrando que raízes e tradições em prosa é aqui no Falar com Você. E lembrando que o maior bem cultural de um povo é a sua língua. Por isso, preserve-a, incentive-a, e respeite-a acima de tudo. Bom, hoje o programa vai ser mais um programa especial, gostoso, vai ter música na parada e a gente vai conversar. O convidado de hoje é o Rui Tornesi, que é violeiro, maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, professor, escritor, enfim, muitas coisas. Vocês que não o conhecem vão conhecer hoje a história dessa Orquestra Paulistana de Viola Caipira e também do maestro Rui Tornesi. Eu quero lembrar a vocês todos que é muito importante esses lembretes. Inscrevam-se no canal do Jornal dos Homeiros no YouTube, deem o seu joinha, compartilhe com seus contatos, amigos e familiares. É de fundamental importância que vocês façam isso. Essa inscrição, o joinha, compartilhar. Por quê? Assim o YouTube vai ver que a gente vai ter mais visibilidade e a cultura popular, a cultura tradicional vai ter mais espaço do que nunca, certo? Tá aí, boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Eu espero que a gente faça um programa gostoso hoje, cheio de informações, como sempre acontece. Maria Sardinha chegando por aqui para receber o maestro Rui Tornesi. Vladimir Aguimonho e Ana Maria Aguimon, prontos para dar a conhecer a cultura brasileira no seu melhor. Boa noite, Rui Tornesi, seja bem-vindo, prazer em vê-lo mais uma vez, depois de vários anos. Nós nos vimos no Revelando São Paulo, que foi aquele show, um negócio que a gente jamais vai esquecer, a participação da orquestra, da sua participação, do seu filho, enfim, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso, mas seja bem-vindo ao Falar com Você de hoje. Boa noite, Vladimir, boa noite a todos aí, já estou vendo muitos amigos chegando aí, né? A Maria Sardinha, Orlando, a Mércia, olha que bacana, o Itamar, lá de Minas, que bacana, olha só, o Nélio, que toca na orquestra e cantador, oh, graças a Deus, Nélio, é isso aí. Bacana. É muito legal, né, Rui, a gente poder rever amigos depois de tanto tempo, né? Mas é legal a gente poder rever e falar de coisas boas, né? Porque, afinal de contas, tanto ódio, né, por aí, nesse mundo afora, mas aqui não, aqui a gente vai falar de coisas boas, de empatia, de coisas gostosas, porque a vida tem esse lado muito bom, e a viola faz parte disso, né, Rui? A viola faz parte desse lado gostoso da vida, não é? Da empatia, não é isso mesmo, Rui? Eu acho que se exportasse umas viola caipira e uns violeiros, né, para esse lado do mundo em guerra aí, parece que esse povo não tem paz, não tem alegria, né? É uma coisa até de se pensar, né? Graças a Deus a gente tem esse instrumento aí que canta coisas boas, né? Que eleva a nossa alma, que planta carinho aí no coração alheio ali. Cada show que a gente faz aí, a gente sente isso das pessoas, as pessoas conseguem acender aí a emoção, buscar as raízes, né? Acho que quem busca as raízes aí não fica solto, né? A raiz alimenta, a função da raiz é alimentar. Sem dúvida, então, né? Sem a raiz não tem fruto, né? Não tem. A árvore murcha, a folha cai. Né? Rui, me fala uma coisa. Eu queria saber, para começar o programa, a nível de informação, quando que nasceu esse despertar pela viola? Né? Eu sei que você é de família de músicos também, né? A sua família parece que a origem é essa, lá de Casa Branca. Eu queria que você falasse um pouquinho quando é que despertou aí, ó. Olha aí. Isso aí você já pode falar. Como é que despertou a viola para você? A música foi praticamente... Você já começou com música, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho desse início. Então, a gente sempre teve em casa um ambiente musical, né? Então, a minha mãe sempre gostou de cantar, fazendo seus afazeres domésticos, sempre gostou de cantar e sempre cantou música boa. A mãe da minha mãe é italiana, então gostava de colocar óperas aí, a último volume na vitrola, os vizinhos que se virassem aí, né, escutando tudo música boa, não só ópera, como também muita música popular brasileira, né? Ângela Maria, Jair Rodrigues, né?
pessoas, na verdade, antigamente o pessoal só escutava o filé, né, da música aí, né? E o pai era trompetista. O pai era trompetista, era como hobby, né? Tinha lá as suas paixões aí pela boa música, né? Então, não adianta, você cresce num ambiente assim, obviamente, você é influenciado, né? Aí, com uns 10 anos de idade aí, tinha um violão que circulava em casa lá, que ficava embaixo da cama lá. Então, eu passei a mão nesse violão e fui para a igreja aprender a cantar, tocar na missa, né? Principalmente para tocar na missa. Acho que é ali que foi a grande saída, a grande largada, né? E recentemente eu comecei a perceber aí que boa parte dos músicos aí tiveram, né, principalmente músicos internacionais, acho que acredito que aqui também. Então, se você pegar lá Elvis Presley, Aretha Franklin, né, Stevie Wonder, Ray Charles, então boa parte dos músicos aí tiveram como igreja aí a sua primeira instrução musical, né, a sua primeira formação de fazer música em grupo, né? Então, graças a Deus, eu tive isso daí durante muito tempo, e ali a gente teve contato, né, com formação de coral, de música em conjunto, né, que isso daí é fundamental para o músico. O músico tocar sozinho não é nada muito, muito positivo. Até porque, né, Rui, esse ambiente, né, é aquela história, né, o cidadão é produto do meio, né, tem na legislação italiana, por exemplo, falando na área penal, é exatamente isso. O cidadão é produto do meio que ele vive. Quando você está numa igreja, não é, cantando, tocando, é evidente que você não vai sair para o outro lado lá para fazer besteira, para sair do caminho correto, né? E a formação é fundamental, essa formação, né? Essa formação você está falando de grupo, porque grupos que estão ali dentro da igreja cantando, tocando, qual que é a ideia? Cada dia, quando você sai da igreja, você já está pensando em o que nós vamos fazer, o que nós vamos tocar, o que eu vou aperfeiçoar, o que eu vou melhorar. É mais ou menos por aí, não é, Rui? Exato. É um bom início. Eu acredito que tenha sido, para mim, somou bastante, né? E talvez o trabalho que eu faça hoje, né, eu devo a esse bom início aí. Me fala uma coisa, o Conservatório Marcelo Tupinambá, você começou lá no conservatório? Eu já tinha começado a trabalhar fora, já, né? Tá. Minha formação ela foi sempre bastante autodidática. Depois eu estudei com um maestro, com um maestro particular, né? Aí ele o maestro Cris Afuli, estudei bastante com ele aí, onde a gente aperfeiçoa a parte de leitura, de execução, né, de toda a dinâmica de tocar, e na época era violão, né? Estudava violão. Sim. E no Marcelo Tupinambá, eu já estava trabalhando já no início aí de carreira, né? Fui auditor. A gente já fui procurar um aperfeiçoamento aí, tocar para alguns mestres aí do instrumento aí, para poder aperfeiçoar um pouquinho aí. E a viola eu vim conhecer mais tarde, justamente pelo trabalho de auditoria, que a gente começou a circular muito no interior, trabalhava aí em fazendas, era auditoria principalmente em empresas rurais, né? Fazendas, por aí. E aí eu percebi que existia toda uma linguagem aí fora, um apreço, né, pelo instrumento que transmitia uma linguagem mais original, uma linguagem mais próxima daquilo que é o simples, que é o essencial da gente, né, que é a música caipira, a música de viola, principalmente, uma coisa que toca, né, que toca bastante o coração da gente aí. Então aí foi paixão à primeira vista. Você acha que a viola, a gente pode dizer que a viola é um instrumento caipira, é um instrumento da rural, o rural invadindo o urbano, ou isso não tem nada a ver? As pessoas perguntam, até uma das questões foi exatamente essa, me pergunta para o Rui, se a viola é um instrumento rural mesmo, ela invadiu o urbano, ou isso não tem nada a ver? Olha, aqui foi meio que uma coisa casuística, né?
Sim. porque ela, como ela veio, ela não veio de um lugar, ela não veio do caipira, ela Tá. veio, ela veio de fora, ela veio de Portugal, era um instrumento comum. Na época que ela chegou aqui, não existia o violão. A viola, ela originou do alaúde árabe, que lá na Europa se transformou aí na guitarra barroca, depois na Península Ibérica, a vihuela, e essa que o jesuíta trouxe aqui. Então, a princípio, aqui no Brasil, ela veio sendo executada aí a música religiosa para catequese e coisas do tipo. Obviamente, como o jesuíta seguia os passos dos bandeirantes, é que ela foi adentrando para o interior do Brasil, né? Então, ela se fez, digamos assim, ela se desenvolveu aqui no interior do Brasil. Então, esses ritmos tradicionais da viola, ela se fez aí do Brasil colônia para cá. Né? Então, nós temos desde a época lá que se fazia os cateretês, cururus. Eu considero talvez seja a música mais miscigenada que nós temos, porque ela veio com um colonizador. Chegou aqui, você já encontrou o índio. Depois foram trazidos para cá africanos. Depois vieram os estrangeiros aí nessa transição da mão de obra escrava para mão de obra remunerada então foi um somatório, né, de culturas, né? E o interessante foi a expressão da música de quem ele se trabalhava no Brasil aí como um todo. A gente tem a impressão que o Brasil ele cresceu de dentro para fora, né, pela atividade econômica. Então, a viola sempre esteve ligado ao caminho que a atividade econômica fazia, sendo que no início aí do processo aí da Revolução Industrial, ela já estava no litoral, né? Então, aí do litoral para os centros urbanos, que depois, o próprio êxodo rural, né, os caipiras saíram, né, que foi até o caso da família do meu pai. A família do meu pai inteirinha de Casa Branca. Né, não ficou ninguém em Casa Branca. O pessoal veio tudo para São Paulo e cidades, né, começaram a ficar no caminho. Ficaram em Mogi Guaçu, Mojimirim, Campinas, e chegaram aqui. No caso, meu pai chegou aqui. E pessoas que vieram do interior, trouxeram suas tradições. O pai do meu pai, meu avô, até a questão dele falecer aí, comemorar São Pedro, soltar rojão, levantar mastro, isso é coisa no meio de São Paulo, isso aqui é coisa comum para a gente, né? Dava dia de São Pedro lá, soltava um rojão, os vizinhos iam lá, fazia o terço, levantava o mastro, né? Super tradição que trouxe do interior, né? Não era uma brincadeira, não era uma brincadeira que nem uma dança de quadrilha, não, era uma tradição religiosa, devoção mesmo. Né? Você sabe que eu estava conversando com... aliás, nós fizemos uma entrevista com a Kátia Copertino, e ela foi presidente da Comissão Mineira de Folclore, ela é expert, uma grande professora de dança, inclusive, né? Falando, por exemplo, sobre a folias, quando o palhaço, o rei, por exemplo, ele, naquele momento, ele é o rei. O significado para ele, naquele contexto, ele é o rei. Ele não é simplesmente um cara que se fantasiou de rei. É uma coisa muito interessante que você acabou de falar, né? Tem algo assim muito, muito... aquela raiz, né? Que realmente é exatamente isso. E as pessoas, muitas vezes, que nem a dança, ela tem... o rito todo é tudo especial, né? Tem um significado todo especial, né? E às vezes até hoje, por exemplo, as cidades que se fazem principalmente as festas do divino, né? A figura do festeiro, ele tem uma postura de uma elevação social. Sim, mas sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma coisa, a pessoa que se... Eu já vi gente nova, moça nova, falar assim, olha, o meu sonho um dia é ser o festeiro. É ser o festeiro aqui na minha cidade. Então, é um negócio assim que às vezes as pessoas que não acompanham, né, que não vivenciaram, não sabem nem o que a gente está falando, né? Uma coisa muito especial, né? Isso daí, né? É aquilo que eu te falei, quando a gente faz o programa Falar com Você, a gente imagina, isso é a produção, né, nossa, né? Que as pessoas
que estão do outro lado, você tem que levar informação. O que falta no país, muitas vezes, é uma boa informação, né? Então, eu queria ver com você, quando que nasceu a orquestra? A orquestra, a gente está falando com o Rui Tornese, que além de violeiro, é o maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Quando que nasceu, Rui, essa Orquestra Paulistana de Viola Caipira? Como é que foi? Conta um pouquinho como é que nasceu isso para você. De repente, explodiu aí um negócio que é super importante hoje. A gente vai falar também a importância dela dentro do contexto musical hoje, não só de São Paulo, né? Porque a coisa já... Você foi para Portugal, você vai para tudo quanto é canto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu a orquestra. Olha, a orquestra nasceu de uma necessidade da prática de conjunto dos locais aos quais eu dava aula. Então, eu dava, na época, né, isso foi por volta aí de 1995, 96, eu dava aula em alguns locais. Eu dava aula em escola particular, escola de música aqui do bairro, aqui da Penha. Depois passei a dar aula na Escola de Comunicação e Artes do Senac, e logo em seguida na Universidade Livre de Música, o LM Tom Jobim, né, que era da Secretaria de Estado da Cultura. E o que aconteceu? Toda boa escola de música, ela tem que fazer um negócio chamado prática de conjunto, pôr o pessoal para tocar junto. E, geralmente o pessoal toca com outros instrumentos, guitarra que toca com contrabaixo, saxofone, bateria, flauta e assim por diante. E, a princípio, os violeiros eles queriam praticar a música deles, tocar seus cururus, seus cateretês, suas modas. Então, a princípio, era um povo, não era uma quantidade muito numerosa. E então eu decidi juntar essas pessoas de locais diferentes para fazer para trocar, para fazer essa troca aí, para fazer essa prática de conjunto num lugar único. Então, muitas vezes, esse local, ele era eleito assim, olha, o fulano lá que tem um salão de festas grande, e assim a gente ia. Até uma época que nós tocamos um evento cultural que nós tocamos na Universidade Livre de Música. A diretora da universidade naquela época, ela era de origem do interior de São Paulo, Guararapes, se emocionou toda e falou: aonde vocês ensaiam? A gente falou: a gente ensaia em qualquer lugar por aí que der, que tem espaço. Na hora ela pegou o telefone e já reservou uma sala para a gente ter um local fixo. E mais tarde a gente começou a participar de alguns eventos, sendo convidados, sendo que, acredito que onde que marcou, que a gente pode falar, não, ali começou, foi num pesqueiro do Pedro de Alcântara, que era na época da Rádio Tupi. Ele tinha o pesqueiro Tambaqui, aqui na cidade de Arujá, em que uma vez por mês ele abria um palco lá para as pessoas se apresentarem de forma espontânea. Isso chegou até nós e o pessoal falou: vamos lá um dia, vamos. Como a gente já ensaiava, já era um grupo organizado, era um grupo que afinava suas violas, era um grupo que tocava junto, tinha ordem de primeira e segunda voz, a base, o pessoal que fazia os solos e assim por diante. Então se apresentou um grupo muito organizado em relação àquilo dos pessoal que chegava lá, às vezes com viola. Chegava lá, já começava a tocar, não afinava, então era uma coisa assim, meio pouco profissional. A maioria são amadores, né, do pessoal que ia lá, assim como a gente também, na época. E isso acabou tornando uma diferença, o pessoal gostou muito. Daqui a pouco a gente estava ensaiando o mês inteiro para ir lá para o Tambaqui. E foi muito engraçado. Eles ficavam o mês inteiro preparando alguma coisa para apresentar lá no Tambaqui, no pesqueiro. Isso ocorria, se não me falha a memória, ocorria em algumas quintas-feiras do mês, né? Isso era uma única vez por mês, às quintas-feiras, e à noite. E aí calhou de começar a aparecer convites para ir um lugar e o outro. A própria Secretaria de Estado da Cultura, a gente viajou bastante pela Secretaria, atendendo, como eu era professor lá da universidade lá. Às vezes alguma cidade ficava sabendo da existência e solicitava a secretaria. Então a gente cruzou o estado de norte a sul, aí, tocando pela Secretaria de Estado de Cultura, né? E como a gente tinha um aporte, o grande diferencial foi o seguinte: a gente tinha um aporte da própria universidade,
assim, receber a instrução da parte musical. Então, a gente tinha professores de teoria musical, que a gente chama de percepção, né? A palavra técnica é essa. E eu aproveitei isso daí para começar a escrever para a orquestra. Então, nossos músicos, até hoje, são músicos versados. São músicos que sabem ler partitura, e com isso, que é o diferencial hoje da paulistana. Então, a gente consegue tocar músicas através dos arranjos que eu faço aí para os naipes de viola. Então, eu aproveitei e dividi. Hoje nós temos 6 naipes de viola. O que é naipe? São grupos que trabalham a música de forma específica em cada momento da música. Tocamos juntos, mas cada um faz alguma coisa em específico. Isso é uma forma simples de falar, né? E tocar em naipe é muito bom, que você começa a se igualar a orquestras sinfônicas. Então, aquelas nuances dentro de uma música, aquela nuance musical, você consegue imitar na viola, né? Aqui, quando você vê um grupo tocando um único instrumento, parece só estranho. Mas na Europa é muito comum. Na Europa é muito comum você ter orquestras de bandolim, orquestras de violoncelo, orquestras de cordas dedilhadas que mistura o cavaco, o bandolim, o violão, né? É muito comum essas orquestras assim, de uma outra forma. E aí a gente começou a ganhar espaço por conta disso, da competência, né, da gente tocar de tudo. Hoje a gente tem uma linha que nós trabalhamos com formação de público para viola. Isso para a gente é claro e evidente. O que é formar público? É você tocar tudo e qualquer tipo de música ao som da viola caipira. Então você acaba acostumando a pessoas que gostam de música, que gostam principalmente da boa música, você tocar e executar essa música aí para um público às vezes que nem conhece a viola e acaba gostando por conta da sonoridade, por conta da beleza natural do instrumento, acaba se afeiçoando, e isso daqui a pouco ela está escutando os modão de viola aí, e assim por diante. Mas a gente sempre faz uma mescla, né? Hoje em dia o repertório nosso está muito isso. Você começa tocando, por exemplo, um rock, depois você já junta com o Tião Carreiro. Isso é um trabalho de sedução, na verdade, né, que a gente faz, tocar uma música que se toca no mundo aí, de repente você faz uma mescla, uma fusão com uma música caipira, uma música original mesmo, dentro do ritmo e do jeito que deve ser executada. Isso tem dado um resultado muito interessante, principalmente com a garotada, com a juventude, né? Então, torna aquela linguagem, aquela sonoridade daquele instrumento algo mais familiar quando você está tocando a música que ela conhece. Tocando, sei lá, um Michael Jackson na viola, daqui a pouco você mistura aquilo com uma obra da tradição. Como isso é clássico. Faz uma ponte muito bacana. Então, a utilização da viola é uma diversidade incrível, né? Musicalmente falando, né? Porque, como você falou, né? Toca tudo, né? Hoje você toca... ela fica limitada ao músico, ela fica limitada a quem ela executa, né? Então, mas te dá essa oportunidade, né? O instrumento te dá essa oportunidade, né? Sim, mas antigamente, se o violeiro hoje certamente nós temos violeiros muito mais capacitados do que os violeiros do passado, não tem nem dúvida. A gente leva ao violeiro, a gente, digamos assim, damos o crédito ao violeiro antigo, digamos assim, o seu protagonismo e a sua criatividade fantástica, fantástico. Então, você escuta Tião Carreiro, você fala, puxa vida, da onde que saiu isso que ele inventou, meu Deus do céu, né? Então, um protagonismo fantástico. Hoje você tem centenas de violeiros que executam a viola muito melhor que Tião Carreiro, não tem nem comparação, né? Por quê? Porque hoje você tem escola, você tem livro, você tem internet, você tem técnica, né, disseminada, né? Antigamente o violeiro não gostava de ensinar. Tem até isso daí, ele vem desde o tempo barroco. Então tinha alaudistas, pessoal que tocava o congênere da viola aí, e nem publicavam suas obras com medo de ter arte roubada. Então tinha toda essa tradição, vem de lá do período barroco, lá da Europa, né? E eu tinha um aluno... Era um certo egoísmo, né?
cá entre nós aqui. Não, era crendice, né? Era crendice. Era crendice. Era uma mistura de coisas, né? Então eu pensava que a sua arte seria subtraída se dividisse com alguém, né? Mas no fundo é isso aí. Bom, nós vamos falando da orquestra, vamos ouvir um pouquinho a orquestra. Esse trabalho foi feito lá em Campinas, né? Exatamente. Na Concha Acústica. Concha Acústica de Campinas. Vamos ouvir um pouquinho, Ana Maria? Vamos ouvir um pouquinho esse vídeo aí da orquestra em Campinas, para mostrar para quem está nos assistindo, né? Um pouquinho da orquestra paulistana de viola caipira, sob o comando do maestro Rui Tornese. Vamos dar uma ouvida aí, ver. Tá pronta aí a orquestra? Pronta, Ana Maria? Vamos ouvir. A lua é dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Cada onça vive o sangue por a terra e tira o ouro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo. Chora viola. Tem boiada aqui, tem boiada ali, tem boiada boa desse sertão. Tem tropa riada nesse estradão, dá pra ver de longe pelo poeirão. Quando chove é uma lama grudadeira, o pessoal vira poeira parecendo fumaceiro. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Olha que legal, hein? Isso aí, pelo menos é um pouquinho da orquestra, né? Agora, deixa eu perguntar para você, ô Rui, quem quiser, por exemplo, contratar a tua orquestra, já vai aproveitar a oportunidade, já passar, você passa os contatos aí, o que é necessário para contratar a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Pode falar aí para a gente aí. Está aqui um recado da Maria Sardinha. Maestro querido, a viola de arame, Ilha da Madeira, era dos nossos caipiras, milhões. E no Brasil equivale a viola com afinação rio abaixo. Fale um pouco, por favor, dessa afinação quando usar. Está aí uma pergunta da Maria Sardinha, mas... isso daí... Maria Sardinha, né, da Ilha da Madeira, ou lugar bonito que é lá, né? E o que acontece? A viola tem várias afinações, né? E a afinação rio abaixo é uma delas que predomina aqui. Lá na Ilha da Madeira, assim, principalmente, né, nas regiões insulares aí de Portugal, nós temos aí instrumentos que têm a mesma afinação, instrumentos diferentes, no caso, a viola caipira, você tem o rajão, que é um pouco menor que a viola caipira, e o machete. Como eles têm a mesma afinação, quem domina a viola, principalmente em termos de localização de notas, de acordes, assim, domina também o machete, o rajão e o machete também, né? O machete é o cavaquinho, né? O nosso cavaquinho, em que a afinação também rio abaixo, né? Pode-se dizer assim. E muito interessante, né, essa tradição. Músicas que nós temos aqui, principalmente músicas infantis aí, vieram dessas regiões, aquela música tradicional, né? Aí bota aqui o seu pezinho, tal, é da Madeira, né? É da Madeira. Então, muita coisa a gente canta aí que é de lá, né? E a gente saúda aí todos os irmãos aí portugueses, principalmente os insulares aí, a da Madeira, a Ilha de São Miguel, todos eles aí, faz um trabalho bonito. Tem um xará lá na Ilha da Madeira, Rui Camacho, né, que também faz um trabalho bonito lá com a viola lá na Madeira. É isso aí. Falando da Ilha da Madeira, a Maria Sardinha logo estará aqui conosco num programa também especial para falar do grupo dela, da Ilha da Madeira, que ela é a coordenadora, né? E é muito legal, um trabalho muito bem feito, muito, olha, que realça mesmo. E a gente vai fazer um especial com a Maria Sardinha
e fiquem atentos, porque lá, já o Falar com Você está mostrando o trabalho desse grupo da Ilha da Madeira de São Paulo com a Maria Sardinha. A Mila Silveira Orlando, acho que é Núcio, né? Núcio, eu vou indicar ele para o Núcio, vou indicar ele, é um escritor fantástico aí. Olha, vou indicar ele para você, já estou com contato para você chamar ele para não Fala com Você. Vale a pena. Passa para mim. Aliás, você que está nos assistindo, se quiser participar do Falar com Você, tiver alguma coisa legal, sobretudo de cultura, entre em contato com a produção e a gente vai conversar para agendar. É fundamental. Você que está nos assistindo, olha, quero participar do Falar com Você. Entre em contato com a produção. O programa é para vocês. Né? Feito para vocês, né? Mostrar o trabalho de cada um que é protagonista da cultura tradicional, da música, enfim, da dança, é por aí o caminho das pedras, da culinária, né? Valéria Zanolli, né? É isso? Zanelli. Zanelli. Eu preciso voltar para a escola. O primário é que a minha letra é horrorosa, né? Júlio Silveira está aí participando. Um abraço a todos vocês, obrigado pela participação de vocês. Então, o maestro Rui, contato. Qual é o contato para que alguém que, olha, eu quero levar para o interior, para algum canto, para ter conosco a Orquestra Paulistana de Viola Caipira? Qual é o contato? Queria que você já pudesse passar isso para as pessoas. Nós temos aí um WhatsApp, né? É o 11, né? Prefixo 11, São Paulo é 97147-1044. Ou você acha também tudo no nosso site. É facinho, ó, orquestradeviola.com.br. É o jeito mais fácil. orquestradeviola.com.br. Tranquilo. É legal. É isso aí, bem facinho. Você colocou no Google Orquestra de Viola, aparece a gente. Bom, em 2004, nós fizemos aquela entrevista, você falou o seguinte, que você tem 2 filhos, que eu sei, né? 2 filhos, é isso? 2. É o Lucas. O Lucas participa. O Lucas continua. O Lucas é o meu parceiro de vida, né? O Lucas é considerado hoje um dos melhores violeiros do Brasil, né? Digamos aí, a força motriz daí da paulistana, né? Ele dá aula junto comigo aqui, a gente faz a formação de diversos violeiros aí. É um baita violeiro de uma formação fantástica aí, de uma facilidade no desenrolo da viola aí, que é uma coisa absurda, né? E traz toda o sotaque da paulistana é a mão do Lucas. Os meus arranjos, eles são viabilizados pela mão do Lucas e de toda a minha equipe de músicos, são fantásticos. Temos músicos aí, temos cabeças de naipe, que eu posso dizer, né? Nós temos aí o Márcio Sorriso, a Kátia Uehara, Gabriel Maia, e são músicos aí, chefes de naipes, né? Que são as cabeças, né? Da parte de arranjo aí. São fantásticos, é uma molecada boa. A gente fala molecada, mas é tudo adulto, né? Mas são queridos. Mas em 2004, quando nós fizemos aquela entrevista lá durante o Revelando São Paulo, para o Jornal do Soneiro Especial, para a Secretaria da Cultura, aqui, ó, essa matéria aqui, ó, 2004, Rui Tornesi, o maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E aí ele tinha, se eu não me engano, você pode até confirmar ou não, acho que ele tinha 16 anos, se eu não me engano, o Lucas, não é? Mais ou menos. Hoje ele está com 36. Então. Deixa eu ver. Só 20 anos atrás. Exatamente. Então, 16 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Claro, você tem outro filho. Eu queria que você falasse um pouquinho do Cainho, que teve um momento no Revelando São Paulo que a gente é inesquecível, né? Por tudo que ele representa, por tudo. Foi uma coisa assim que é quase indescritível. Eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vai até mostrar um pequeno vídeo que você nos mandou. Ele cantou em português junto com o Toninho Macedo, né? O Toninho Macedo, que é o mentor intelectual, o criador do Revelando São Paulo, né? O Toninho cantou em latim, ele cantou em português. Quer dizer, a plateia foi um delírio, né? Eu acho que aquilo foi um delírio. Eu que estava fazendo a cobertura como jornalista, né, para o jornal, uma edição especial está aí, é uma edição especial essa aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente nunca na vida vai esquecer aquele momento que foi emblemático, significativo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rui, como pai, como maestro, como é que você viu aquilo, como é que você enxerga isso, porque a participação do Cainho foi fantástica, as pessoas ficaram de boca aberta de ver aquilo, né? Eu acho que foi um grande exemplo para as pessoas. Eu queria que você falasse como pai sobre aquele momento
porque ele participa da orquestra também, né? Pelo que eu sei. Sim, até hoje, sábado passado, o Caio estava conosco aqui no evento, né? Ele participa de forma bastante ativa, ele funciona como um consultor aí, o Caio o conhecimento dele é muito amplo da música popular brasileira, então muitas vezes quando a gente precisa, olha, puxa essa música aqui, quem que gravou, aonde está, quem que ele já fala, quem que gravou, com que aonde está isso, se está em CD, ele tem um domínio disso daí de uma forma fantástica, né? E ele carrega dentro de si uma vontade de trabalhar com música, ele faz isso junto com a gente. Acho que nós fomos agraciados, né, com a presença do Caio na nossa família. O Caio é uma criança especial, ele tem paralisia cerebral, que aos 3 anos e meio, a gente tem, esses dias até o pessoal na casa descobriu uma fita cassete dele, com 4 anos, cantando. Com 4 anos, imagine uma criança de 4 anos cantando Boca da Noite, do Paulo Vanzolini. Nossa Senhora. Cantando Carinhoso, do Pixinguinha, de 4 anos de idade, né? Cantando Amora, do Renato Teixeira, Romaria, do Renato. Então, assim, com 4 anos de idade. E cantando afinadinho. Então, assim, o Caio é um exemplo, né, pra gente. Então, tem gente que acorda reclamando que tá sol, acorda reclamando que não tem sol, acorda reclamando que tem dor na unha, né? O Caio, ele tem uma paralisia cerebral bastante restritiva da parte de coordenação motora, e com 3 anos e meio ele já estava começando a ler muita coisa, né? Então, assim, ele sempre foi para cima, sempre foi muito lutador. E esse incentivo, né? Eu acho que ele dá um incentivo, talvez as pessoas o enxergam, acho que ele dá um exemplo mais para quem entre aspas, normal, porque deficiente todos nós somos, né? Sempre, todo mundo tem as suas deficiências, né? Na verdade, é essa. E ele é mais um incentivo para uma pessoa normal, né, que se acomoda, que reclama aí das suas limitações, que ele na verdade, ele faz das limitações dele uma forma de ultrapassar, mostrar que, olha, eu passei disso, eu sei fazer melhor, eu consigo, e vai para cima, né? Então, nos revelando São Paulo, e várias vezes ele foi até, uma época, convidado a abrir o Revelando de Guape também, em que ele, assim que ele acabou de fazer a sua apresentação, a gente começou a andar no parque lá em Iguape, né? Ele cantou também Ave Maria, fez todo o trabalho lá que ele sempre fez lá com o Toninho Macedo, e andando lá no parque, a gente encontrou uma senhora que estava trabalhando, fazendo limpeza, e falou assim para o Caio, né, para mim, para o Caio, falou para mim, né, porque às vezes a pessoa vê a pessoa na cadeira de roda, ela não se apercebe que às vezes a pessoa se comunica bem, entende tudo, né, e não sei o que se passa na cabeça. Então a senhora falou, olha, tá vendo, eu vi esse menino cantar bonito, tal, um menino doente, falou assim, né, para mim, na frente dele, um menino doente, e fez um trabalho bonito, enquanto eu tenho meu filho aí que não pôde estar aqui porque ele está preso, fez coisa errada e se encontra detido, né? Aí foi a mulher se afastar, o Caio, sempre com toda a educação, não falou perto dela, chegou para mim e falou assim, pai, acho que quem é doente é o filho dela e não eu não sou doente, né? E eu tive que concordar com ele, porque você tem a doença de espírito, né? A doença de caráter, né, que é a pior que tem, né? Então, assim, é uma forma que as pessoas, essa exposição, né, que a gente faz muitas vezes com o Caio, né, é uma lição para nós, uma lição para quem o vê, né, para justamente você incluir a pessoa deficiente física, né, principalmente física, ou mesmo até mental, nos trabalhos. Hoje o pessoal está sabendo, por exemplo, que a pessoa que tem a síndrome de Down,
A diferença dela é uma pessoa normal, ela tem só alguns cromossomo a menos, só isso. Sem dúvida. Sem Isso dúvida. cai algumas limitações, né? E dá outras vantagens, né? Você já viu o amor que tem uma criança de síndrome de Down? É fantástico. Nossa, é incrível. Né? Então, assim, a gente se sente pequeno, né? Perto desses exemplos, né? Então, a parte inclusiva aí, a gente sempre faz questão, né, de levar o Caio na maioria daquilo que ele pode participar, ao qual ele não corra risco, ocorra algum tipo de desconforto, né? Então a gente sempre carrega ele para cima e para baixo aí, para ele mostrar um pouco. Na verdade, é uma lição, né? Além de fazer um trabalho bonito, ele passa um recado moral muito importante. E olha, o fato dele, essa pequena historieta sua aí, que aconteceu, acho que em Iguape, dele ter percebido isso, é a demonstração que ele é um cara completamente são. Sim. Que deficiência que é essa? Que o cara, ele sentado ali, ouviu a mulher falar e não existe isso. Que as pessoas, muitas vezes, têm esse olhar ao deficiente, um olhar deficitário, né? Um olhar errado, né? Por falta de conhecimento, muitas vezes, né, Rui? Infelizmente é isso. Em geral, né? Não é? Em geral, né? A ignorância, porque ignora, desconhece, né? Exatamente. Então é uma coisa lamentável, né? Agora, essa importância da oportunidade da inclusão, né? Essa oportunidade que é preciso dar às pessoas, né? Porque não pode, tem que ter oportunidade. Essa oportunidade é clara para que as pessoas possam ter N atividades que muitas vezes o cidadão, aquilo que você falou, que se sente, né? Eficiente em tudo, não é eficiente. E no final das contas, eles têm muito mais a oferecer para a gente do que nós para eles. Esse que é o detalhe. Então, sobretudo, amor. Isso que é fundamental. Sim, não é? Essas apresentações que o Caio faz, né? Ele acaba oferecendo muito mais do que ele recebe. Né, porque ali ele leva a pessoa para cá, a pessoa volta para casa pensando um pouco, né, e pensando assim, será que eu estou fazendo de tudo? Como eu sou limitado, né, porque a pessoa com todo recurso, com toda a mobilidade, na maioria das vezes tem um comportamento limitado. Né? Vamos ver se, Ana Maria, vamos ver se a gente consegue colocar uma parte do vídeo que o Cainho, né? Porque ele, nossa, a gente sempre chamou ele de Cainho, né? Pelo carinho que a gente tem por ele, não é nem que tem por ele, né? Cantando Ave Maria. Vamos ver se dá para colocar um pedaço desse vídeo para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo. É um brinde especial do programa Falar com Você e do Rui Tornesi e também do Cainho, porque maravilha, né? Eu que tive o prazer, o privilégio, não é prazer, privilégio de ver ele cantando com o Torinho Macedo, do lado dele, praticamente no palco. Eu me emocionei. Eu queria dizer para você que eu até chorei, porque foi de tanta emoção aquilo, que as lágrimas não escolhem o momento. Elas descem mesmo o rosto abaixo, porque foi um momento lindíssimo e a gente nunca, como eu te falei, a gente nunca vai esquecer um momento desse. Além do mais, você passa a fazer uma reflexão sobre a vida, sobre as pessoas que você olha, o outro que você está olhando também, né? Isso é fundamental para que todo mundo passe essa reflexão sobre a vida. O que você está fazendo aqui nesse planeta? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua missão aqui? É mais ou menos por aí, né? Ninguém é melhor que ninguém, não é? Então é bem assim. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue ver parte do vídeo do Cainho cantando Ave Maria. A hora que tiver em termos, Ana Maria, você pode colocar, por favor, tá? Bom, nós estamos conversando com o Rui Tornesi, que é o maestro da Orquestra Paulistana Aurora Caetano. Hey!
Olha, não dá para a gente deixar de se emocionar. Só de ver isso aí. Um beijo para você, Caim. Um beijo para você. Ah, ele está assistindo lá. Um beijo para você, Está assistindo. Caim. Você merece tudo na vida, tudo na vida. Você é um grande exemplo de superação, de amor ao outro, enfim. Eu não teria adjetivos para classificar você. Você é uma pessoa especial, especial no sentido assim, tá do lado de tem as bênçãos de Jesus, né, as bênçãos dos nossos protetores. Um beijo muito forte no teu coração, um beijo para você. Continue sendo o que você é. Realmente uma pessoa fantástica, um exemplo para todos nós, todos, sem exceção, sem exceção. Obrigado, Rui, por esse momento. Opa. Lindíssimo, lindíssimo, né? Foi sábado passado esse daí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de uma outra coisa que eu acho muito legal que vocês fazem, que são esses eventos beneficentes. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a orquestra tem esse outro lado maravilhoso que vocês fazem, que é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho como que acontece isso, onde acontece, enfim, vocês estão sempre fazendo isso, né? A palavra é sua, Rui. Então, a Paulistana hoje é um grupo profissional, a gente vive do trabalho da gente, a gente vende os nossos shows, né? A maioria desses shows são corporativos, mas também atendemos aí prefeituras e eventos particulares. E é sempre assim, no início do ano, né? Principalmente aí, logo aí após Carnaval, onde começam as atividades aí, o início, onde as atividades estão se aquecendo, a gente tem a obrigação aí de fazer alguns eventos em bem aí ao próximo, né? Então, nós fizemos esse sábado passado, aí o que o Cainho está cantando, lá no Asilo Bezerra de Menezes, aqui no bairro da Penha, onde fica a sede da Orquestra Paulistana. Acho que foi um dos primeiros shows culturais que teve lá no asilo. E já há muitos anos nós fazemos no Teatro da Casa do Cristo Redentor, aqui em Itaquera, sempre doando 100% da arrecadação à entidade. Acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer, e certamente isso daí, naturalmente, isso daí vem bênçãos para a gente, vem oportunidades, sem a gente estar contando com isso, acaba sendo natural o retorno que a gente tem, isso daí sem qualquer pretensão. Então, acho que como artista, para que a gente desse ramo aí, acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer em relação aí somente a entidades aí de apoio social. Isso daí é primordial. Acho que a gente sempre fizemos isso daí. E com isso a gente consegue, né? Sempre você tem uma contrapartida, além de você ter uma contrapartida espiritual, você tem uma contrapartida mesmo, né? É natural que sempre tenham pessoas interessantes ali, que também são pessoas do bem, que venham contribuir com isso daí, a gente acaba indicando a gente, é natural, isso faz parte do mundo. Bom, nós estamos praticamente chegando quase ao final do programa. A Ana Maria vai puxar a orelha, mas é que eu te falei, a gente programa 45 minutos, tem que estourar um pouquinho. Eu queria que você falasse só uma coisa a mais antes das despedidas. O meio caipira continua sendo um movimento de cara limpa? Só queria que você falasse sobre isso, pelo menos um minuto sobre isso. Ah, sim. O meio caipira, sim, é uma coisa assim, olha, eu criei meus filhos neste meio, então nunca teve problema de falar, eu tô indo lá para tocar viola, pode ir de olho fechado. É totalmente de cara limpa, é um pessoal que não mexe com coisa errada, é porque é um meio mais conservador, em que os costumes, as tradições, né, são os costumes, as tradições do meu avô, do meu pai, então ali não se mexe com coisa errada, não se mexe com droga, não se mexe com absolutamente, ali você tem valores de família. Então, eu sempre disse que é um bom lugar para você, esse tipo de tradição, a tradição nossa original caipira, é um bom lugar para se criar filho, é um bom lugar para você exercer esse sentimento de família, de trabalho, de honestidade. Isso daí é uma coisa inerente. Quem não
às vezes a pessoa não combina com aquilo, ela não vai querer gostar, não vai nunca gostar da cultura caipira, nunca vai mexer, ela não vai querer, digamos assim, sair da zona de conforto dela, se ela é meio atrapalhada aí para essa parte aí, ela não vai gostar da cultura caipira. Claro, você tem aqueles que se aproveitam ali, né, se aproveitam por estar num meio de boa aceitação aí, de querer fazer alguma coisa errada, mas fica incompatível, a pessoa, ninguém precisa pedir para sair, não. A pessoa sai naturalmente, não, fica completamente incompatível, né? Então, graças a Deus é um meio preservado. Você vê Revelando São Paulo, quantas ocorrências tem no Revelando São Paulo? Nenhuma, durante 18 anos que eu participei, nenhuma. Nunca. Eu desconheço qualquer tipo de ocorrência no Revelando São Paulo. Eu conheço, sim, muitos abraços, muitos beijos, né? Muitas amizades, com muita quantos milhões de pessoas milhões de pessoas que passam no Revelando São Paulo? Milhões, né? Você imagina, era muito comum o pessoal devolver carteira, devolver um celular, falar no microfone, né? Eu sou de eu sei, é outro padrão. É o padrão que a gente gostaria de viver, a verdade é essa. Bom, o Falar com Você de hoje, nós conversamos com o Rui Tornese, o maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Eu quero dizer a vocês, agradecer a todos aqueles que participaram, lembrando sempre que inscreva-se no canal do Jornal dos Romeiros, no YouTube, deem o seu joinha, compartilhe com seus contatos, amigos e familiares. Eu quero fazer um encerramento hoje, Ana Maria, diferente. Eu vou pedir para o Rui Tornese dar sua mensagem final. A Márcia Borges, um grande abraço. Mércia, estaremos nos próximos dias aí marcando com a Mércia para fazer um especial, para mostrar o trabalho dessa grande artista que é a Mércia Borges. Vamos fazer um programa diferente, um final diferente hoje. Eu queria que o Rui desse a sua mensagem final e nos brindasse com uma violada, né? Que de repente toca, maravilha. Estava tocando aqui na coxinha, antes do programa, o hino nacional. Ele vai tocar aquilo que ele quiser, qualquer coisa, só para fechar o programa, encerrando com o Rui Tornese, dando o seu recado final, né? Mas eu quero agradecer a você, Rui, pela sua participação, foi muito legal. A gente não conseguiu esgotar mesmo por nada, mas eu acho que deu para mostrar um pouquinho a importância da viola, a importância de participar, de ser um violeiro, a importância da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E esse meio que ele acabou de dizer, um meio de cara limpa, isso que é fundamental. Um bom exemplo, né? Ele nasceu praticamente no meio da viola, no meio da família que toca instrumento, que gosta de música, enfim, é exatamente isso. Um grande abraço para Rúbia Lócio, presidente da Comissão Pernambucana de Folclore, que logo estará conosco também para falar do folclore do Nordeste que nós tanto amamos, certo? Rui, mais uma vez, gratidão pela sua participação, obrigado, parabéns pelo seu trabalho magnífico, parabéns pelos seus filhos, 2 grandes artistas, né? A família artista, né? Você nasceu em berço de artistas, né? E que você continue dando esse exemplo legal para todo mundo, para todos nós, junto com a viola, né? Eu queria que você desse a sua mensagem final, de preferência aos jovens que estão nos assistindo também, aqueles que, olha, gostaria de tocar viola. Quem sabe um dia você que nem o maestro Rui, quem sabe? Por que não, não é? Mas e depois encerrar com um toque da sua viola maravilhosa. E fica a seu critério o que você vai tocar. Aqui na sede da Orquestra da Viola, sede da Orquestra Paulistana, bairro da Penha, que vem pessoas do Brasil inteiro aprender um pouco da viola. A gente convida a todos, né? A orquestra é sempre aberta, ela sempre recebe a todos aí para ensinar viola, para passar um pouco da arte nossa aí. Então vamos lá, vamos mostrar uns toques de viola. Isso daqui eu chamo toque de viola. Então muitas pessoas que escutam isso daqui, elas ficam impregnadas aí pelo saudosismo, pelo som do interior. Então vamos lá.
É isso aí, gente. Obrigado, Rui. Obrigado pela sua participação. Olha, foi uma honra recebê-lo aqui mais uma vez no programa Falar com Você. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado, Ana Maria, pela produção. E o Falar com Você fica aí. Lembrando que é muito importante a participação de vocês. E você que quer participar do Falar com Você, entrem em contato com a nossa produção. Você será bem-vindo, porque o programa é seu. Você é o protagonista do Falar com Você. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Bye, bye.